Estava de joelhos no centro do terreiro, com um saco de juta sobre a cabeça, as mãos amarradas com corda grossa e as costas curvadas como se já tivesse aceito seu destino. Tinha 18 anos, mas pela forma como a apresentavam, qualquer um pensaria que era uma carga velha e quebrada. "Não fala, mas serve para lavar roupa e parir menino", gritou o pai de pé junto ao curral, enquanto o suor escorria por sua nuca queimada pelo sol do sertão. Ninguém perguntou seu nome, ninguém olhou em seus olhos. Era apenas uma figura muda, coberta, vendida como castigo por ter desobedecido. No povoado de Pedra Branca, se dizia que ela havia tentado fugir com um vaqueiro e que seu pai, Coronel Antônio Medeiros, a pegou antes que cruzasse o Rio São Francisco. Como castigo, a oferecia agora como se fosse gado doente. Os homens observavam das sombras com olhos vazios, murmurando e rindo baixinho até que se fez silêncio. Um homem diferente havia se aproximado. Não tinha chapéu de couro nem botas de vaqueiro. Seu cabelo escuro caía solto até os ombros e seu peito descoberto mostrava cicatrizes antigas sobre pele morena. Um cangaceiro de rosto impassível, olhar quieto e andar reto. Parou diante do leilão sem dizer palavra e deixou cair 2 moedas na terra vermelha. O pai riu com desprezo. "Isso é tudo, não vale nem a metade do vestido dela." Mas o leiloeiro olhou para o cangaceiro, depois para o pai, que com um gesto resignado aceitou. "Negócio fechado", disse com desdém. O cangaceiro se aproximou dela em silêncio. Ninguém respirava. Ajoelhou-se e, com mãos cuidadosas, desamarrou o saco. Quando o retirou, o mundo pareceu parar. O rosto da jovem estava úmido, a boca apertada, as bochechas marcadas pelo atrito do tecido áspero, mas seus olhos grandes e escuros se abriram ao ver quem estava diante dela. Não havia medo nele, apenas firmeza. O cangaceiro a olhou por alguns segundos e então disse com voz suave, mas audível: "Ela é minha mulher." Ninguém respondeu. Ninguém riu. Apenas o viram erguê-la com cuidado entre seus braços, como se pesasse menos que o vento. A moça não disse nada, nem mesmo chorou. Mas quando sua bochecha roçou o peito daquele homem, algo dentro dela, algo que havia morrido naquela manhã, voltou a respirar, mesmo que fosse só um pouco. O caminho para o norte era longo, mas ele não olhava para trás nem uma única vez. Caminhava com passo firme, como se já soubesse para onde a levaria. Ela seguia envolvida em silêncio, com o saco agora pendurado entre seus dedos e a corda ainda marcada em seus pulsos. Ao seu lado, ele não a olhava, mas também não se afastava. Quando ela tropeçou numa pedra solta, foi sua mão que a segurou sem palavras. Ao chegarem a uma clareira entre as catingueiras, ele parou junto a um pequeno riacho. Ofereceu-lhe água com uma cuia de cabaça e depois apontou para umas raízes secas que pegavam fogo fácil. Ali acendeu uma pequena fogueira. Ela se sentou de cócoras, tremendo sem entender se devia agradecer, temer ou simplesmente esperar ordens. Mas ele não disse nada, tirou um pedaço de rapadura embrulhado em folhas secas e estendeu para ela. Ela aceitou, sem saber se devia comer ou deixar no chão como esmola. Quando finalmente provou, desatou a chorar. Não porque tivesse fome, mas porque era a primeira vez em dias que alguém lhe oferecia algo sem bater nela antes. O cangaceiro a observou com atenção, mas não se mexeu. Esperou que comesse, que limpasse o rosto com a manga e só então falou: "Tem nome?" Ela assentiu com a cabeça. "Sim", disse num sussurro quase inaudível. "Esperança." Ele repetiu seu nome em voz baixa, como se o pesasse na língua. "Esperança", murmurou e depois se pôs de pé. "Eu sou Virgulino." Ela ergueu o olhar. Não o havia escutado dizer mais nada até então. Perguntou-se se ele tinha uma mulher antes, se era costume comprar mulheres silenciosas, se ela seria apenas mais uma.
Mas quando ele voltou com um pedaço de manta para cobri-la do frio da noite, colocou-a em seus ombros com tanta suavidade que sentiu o tremor voltar, não de medo, mas de algo mais antigo, dignidade. Naquela noite, dormiu sentada com os olhos abertos, observando-o enquanto alimentava o fogo sem falar, sem tocá-la, sem exigir nada. E pela primeira vez, desde que a amarraram como castigo, não sentiu que devia desaparecer. Sentiu, embora não soubesse porquê, que sua vida ainda podia começar. Quando Esperança despertou, o fogo ainda fumegava e a manta continuava sobre seus ombros. Virgulino não estava à vista, mas não passou muito tempo até que escutou seu retorno. Silencioso como sempre, trazia frutas do mato e raízes numa sacola de pano grosso. Ela se endireitou, ainda envolvida naquele pedaço de tecido áspero que cheirava a fumaça e tempo. "Obrigada", murmurou sem saber se ele entendia. Ele apenas assentiu e se sentou a descascar as frutas. O silêncio entre ambos já não era tão pesado, mas ela o quebrou sem pensar. "Por que me comprou?" Ele não ergueu a vista. "Não comprei", disse. "Paguei para que não te quebrassem." Ela baixou o olhar, mordendo os lábios. Sabia bem o que significava quebrar na boca dos homens de seu povoado. Havia escutado risadas quando seu pai a ofereceu em voz alta como castigo, dizendo que nenhuma mulher tão desobediente podia ser esposa nem mãe. Virgulino, ao contrário, a havia chamado pelo nome e agora a cobria com uma manta que não cheirava a rancor. "Tem mulher?" perguntou. Ele negou com a cabeça. "Morreu há anos." Ela não quis perguntar mais, mas notou algo em seu olhar quando falou dela. Uma sombra breve, apenas uma brisa de lembrança. Depois ele tirou uma pequena bolsa de couro e a colocou em sua mão. "Ervas para quando o medo não deixa dormir." Ela a segurou como se fosse ouro. "Também cuidava dela?" Virgulino não respondeu, mas seu gesto foi tão cuidadoso, tão alheio à obrigação, que a resposta era clara. Esperança não era amada, não ainda, mas também não era propriedade, não era castigo. Naquela noite, ao se deitar sob um manto de estrelas, que mal se lembrava de ver em paz, virou-se para onde ele dormia, de costas para ela. E antes de fechar os olhos, pensou em algo que a surpreendeu. Não em escapar, mas em ficar. Não porque não pudesse ir embora, mas porque ele não a obrigava. Porque pela primeira vez alguém a via e não a corrigia, apenas a deixava ser. Esperança não sabia quanto tempo havia passado desde a última vez que riu de verdade. Não uma risada nervosa, nem uma gargalhada falsa para não parecer ferida demais diante dos que a julgavam, mas uma risada inesperada, nascida de algo simples e bobo. Naquele dia, Virgulino a levou para buscar água no riacho, entregando-lhe uma lata que parecia maior que ela. "Isso é para eu treinar as costas ou para me afogar?" perguntou sem pensar. E quando disse isso, ele ergueu a sobrancelha, depois sorriu. Um esboço leve, mas claro. Ela soltou uma risada curta, depois outra, e então não conseguiu mais parar. O eco de sua risada encheu a caatinga. Virgulino não riu com ela, mas também não desviou o olhar. Observou-a como se aquela risada fosse um som sagrado, um que não escutava há anos. Ela tapou a boca envergonhada. "Perdão", murmurou. "Não estou acostumada a rir." Ele negou com a cabeça. "Não peça perdão. Ficou bonito." Essas 3 palavras a desarmaram. De volta ao acampamento, ele lhe mostrou como acender fogo sem isqueiro, com pedra e metal. Suas mãos se tocaram brevemente e ela não se afastou. Não foi um toque íntimo, mas humano, presente, quente. À tarde, enquanto ele entalhava algo na madeira, ela se aproximou por trás e viu que era uma figura de tatu. "É para mim?" perguntou. "Para você?" respondeu ele sem olhá-la. "Você luta como um."
Ela encolheu os ombros. Sempre disseram que pareço um bicho, só que nunca foi elogio. Ele deixou a talhação e a olhou enfim. Bicho não é coisa feia, é só forte, só livre. Ela não sabia se acreditar nisso ainda, mas guardou no coração como uma semente. Naquela noite, na manta que já sentia própria, dormiu com a figura do tatu na mão e sua risada ainda viva no peito. Não pela brincadeira, mas porque pela primeira vez alguém não zombou de sua alegria. Recolheu-a, segurou-a, como se valesse a pena conservar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Esperança jamais havia conhecido. Não era a rotina do medo, das pancadas ou dos gritos. Era a rotina da sobrevivência compartilhada, do silêncio respeitoso, dos pequenos gestos que construíam confiança tijolo por tijolo. Virgulino a ensinava coisas práticas, como identificar quais frutas do mato eram seguras, como fazer armadilhas para pegar preás, como ler os sinais do tempo nas nuvens. Mas também lhe mostrava coisas que ninguém jamais havia se dado ao trabalho de ensinar, que ela tinha direito de falar quando quisesse, que sua opinião importava, que não precisava pedir permissão para existir. Uma manhã, enquanto caminhavam por uma trilha entre mandacaros, ela perguntou: "Por que virou cangaceiro?" Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Então disse: "Meu pai era vaqueiro do Coronel Mendonça, trabalhava honest, nunca roubou nenhum ovo. Mas quando a seca veio, o coronel disse que meu pai havia roubado gado, mataram ele na frente da família toda." Esperança sentiu um aperto no peito. "E sua mãe?" "Morreu de desgosto. Ficamos eu e meus irmãos. Tentamos viver direito, mas..." Ele parou, ajustou o rifle nas costas. "No sertão, quando você é pobre, ou vira escravo dos ricos, ou vira cangaceiro. Eu escolhi ser livre." "E não se arrepende?" Virgulino olhou para o horizonte infinito da caatinga. "Todo homem tem que escolher como quer morrer. Eu escolhi morrer de pé." Essa conversa mudou algo entre eles. Esperança percebeu que Virgulino não era apenas um homem violento que vivia fora da lei. Era alguém que, como ela, havia sido quebrado pelo mundo e havia encontrado uma forma de se reconstruir. Naquela tarde, enquanto descansavam à sombra de um juazeiro, ela contou sua própria história. "Meu pai sempre me bateu. Dizia que eu era uma boca inútil para alimentar, que nunca prestaria para nada. Quando completei 15 anos, tentou me casar com um velho que tinha mais de 60. Fugi na primeira oportunidade." "E o vaqueiro?" Esperança riu amargo. "Não existiu vaqueiro nenhum. Eu só queria atravessar o rio, ir para qualquer lugar longe dali. Mas me pegaram antes." Virgulino assentiu, compreendendo. "No sertão, mulher que foge é pior que bandido. Bandido pelo menos mata rápido. É por isso que me chamou de sua mulher, para me proteger." Ele a olhou diretamente nos olhos. "Te chamei de minha mulher, porque foi o que senti quando te vi. Não sei explicar, mas foi como se te conhecesse de antes." O coração de Esperança acelerou. Não eram palavras românticas, não eram promessas de amor eterno, mas eram verdadeiras, e a verdade, descobriu ela, era mais bonita que qualquer mentira doce. À medida que os dias passavam, Esperança notava mudanças em si mesma. Seus músculos ficaram mais fortes de tanto caminhar. Sua pele escureceu sob o sol, mas de um jeito saudável. Sua voz ficou mais firme, mais segura, mais importante. Seu medo começou a se transformar em outra coisa. Não desapareceu completamente. O sertão era perigoso demais para isso. Mas se transformou numa espécie de alerta, uma ferramenta de sobrevivência, não mais uma prisão. Uma noite, enquanto Virgulino limpava suas armas junto ao fogo, ela se aproximou e se sentou ao seu lado. "Posso perguntar uma coisa?" "Pode."
Como você sabe que pode confiar em mim? Como sabe que eu não vou entregar você para os soldados quando tivermos na primeira cidade? Virgulino parou de limpar o rifle e a olhou. Porque você teve a chance de gritar no terreiro quando me viu chegando e não gritou. Porque quando perguntei seu nome, você disse a verdade. Porque... Ele hesitou, depois continuou. Porque reconheço dor nos olhos dos outros. E dor reconhece dor. Esperança sentiu as lágrimas virem, mas não as conteve. E se eu te disser que também confio em você? Diria que somos dois loucos caminhando pelo sertão. Ela riu através das lágrimas. Então somos. Naquela noite, pela primeira vez, ela dormiu sem sonhar com o saco na cabeça, sem sonhar com as cordas, sem sonhar com a voz de seu pai, chamando-a de inútil. Sonhou com a caatinga verde, com chuva caindo sobre a terra seca, com uma casa pequena onde duas pessoas quebradas aprendiam a ser inteiras de novo. Quando acordou, Virgulino já estava acordado, olhando as estrelas. "Não consegue dormir?" perguntou ela. "Tô pensando." "No quê?" Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: "Em como às vezes as coisas ruins que acontecem com a gente levam às coisas boas. Se seu pai não tivesse te vendido, se eu não tivesse passado por ali naquele dia, não teríamos nos encontrado", completou ela. Esperança se aproximou um pouco mais dele, não o suficiente para tocar, mas o suficiente para sentir seu calor. "Virgulino?" Obrigada." "Pelo quê?" "Por me ver como gente." Ele se virou para ela então, e à luz das estrelas, ela viu algo em seus olhos que não havia visto antes. Não era paixão, não ainda, mas era o começo de algo. Respeito, carinho, a possibilidade de que duas pessoas feridas pudessem curar uma a outra. "Esperança?" "Sim. Você sempre foi gente, só precisava de alguém para lembrar você disso." E naquele momento, sob o céu infinito do sertão, com o cheiro da caatinga no ar e o som distante de um cururu cantando, Esperança soube que sua vida havia mudado para sempre. Não porque um homem a havia salvado, ela estava aprendendo a se salvar sozinha, mas porque havia encontrado alguém disposto a caminhar ao seu lado enquanto ela se encontrava. Esperança despertou com o som da chuva batendo nas folhas de palha do abrigo improvisado. Lá fora tudo era lama e neblina, mas dentro havia calor, fogo crepitando e o cheiro de café forte que Virgulino preparava numa lata velha. Desta vez, ele estava entalhando outra figura, um bem-te-vi com as asas abertas. Ela se sentou devagar, sentindo como seu corpo, embora ainda dolorido pelas longas caminhadas, já não temia se mover. Virgulino a olhou de soslaio. "Dói?" perguntou. Ela assentiu, mas depois acrescentou: "Menos que antes." Passaram a manhã em silêncio até que ela, por vontade própria, estendeu o braço. A manga caída deixou ver uma cicatriz comprida, mal curada, em seu antebraço esquerdo. Virgulino não perguntou como aconteceu, apenas a olhou com uma expressão de dor contida. "Foi meu pai", disse ela. "Eu tinha 12 anos. Disse que era para eu não esquecer meu lugar." Virgulino não respondeu, mas deixou de lado a faca de entalhar e, com dedos firmes, passou uma pomada de ervas sobre a cicatriz. "Aqui não é seu lugar", disse. Ela engoliu em seco. "E qual é?" Ele a olhou, enfim, sem evasão. "O que você decidir." Essa frase simples a abalou mais que qualquer castigo. Não estava acostumada a que sua vontade importasse. Mais tarde, o viu sair com rifle e bodoque para a caatinga. Uma hora depois, voltou com uma cotia pequena, e enquanto a preparavam juntos, Esperança não olhava o sangue. Olhava como ele tratava cada parte do animal com respeito. "Minha mãe dizia que quando se mata com gratidão, a alma do bicho fica para cuidar da gente." Virgulino assentiu.
A sua devia ser sábia. Ela sorriu, embora os olhos se umedecessem. Morreu sem me ver livre. Mas talvez te veja agora. Naquela noite, depois de comer, Virgulino lhe entregou a figura do bem-te-vi. Para quando quiser voar. Ela não disse nada, apenas segurou forte, como se aquele presente fosse a primeira promessa que alguém lhe fazia sem esperar nada em troca. Lá fora, o vento assobiava entre os mandacaros, mas dentro, Esperança sentiu algo novo. Segurança que não se gritava, se oferecia, sem condições, sem correntes. Os dias seguintes trouxeram descobertas que Esperança jamais imaginara possíveis. Virgulino não apenas a tratava como igual. Ele genuinamente parecia interessado em suas opiniões, em seus pensamentos, em suas ideias sobre para onde deveriam ir e como deveriam sobreviver. Uma manhã, enquanto observavam um grupo de soldados passar ao longe pela estrada, ela sussurrou: "Por que não me esconde quando vê gente?" "Porque você não é meu segredo", respondeu ele. "É minha companheira." A palavra companheira ecoou no coração dela por horas. Ninguém jamais a havia chamado assim. Sempre fora a menina, a filha inútil, a desobediente. Mas companheira, isso significava parceria, igualdade, escolha mútua. Naquela tarde, quando chegaram a um pequeno povoado para comprar mantimentos, Virgulino fez algo que a surpreendeu. Perguntou o que ela queria. "Posso escolher?" perguntou ela, incrédula. "Claro, é você que vai comer também." Na venda simples, enquanto ele negociava farinha e rapadura com o comerciante, Esperança viu um pequeno espelho num canto e ficou paralisada. Fazia meses que não se via inteira. A mulher no reflexo era diferente da menina assustada que havia sido vendida no terreiro. Sua pele estava mais escura, mais saudável. Seus olhos, embora ainda tristes, tinham uma luz nova. Seu corpo, sempre criticado pelo pai, parecia forte, capaz. "Quer levar?" perguntou Virgulino, aparecendo ao seu lado. Ela negou com a cabeça. "Não preciso mais me esconder de mim mesma." Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, amplo. "É a primeira vez que te vejo falar com força na voz." E era verdade. Sua voz estava diferente. Não mais o sussurro assustado de antes, mas algo firme, decidido. Ao saírem do povoado, ela perguntou: "Virgulino, posso te dizer uma coisa?" "Sempre pode." "Quando você me chamou de sua mulher naquele dia, eu não entendi. Mas agora estou começando a entender." Ele parou de caminhar e a olhou. "O que está entendendo?" "Que você não estava me possuindo, estava me protegendo, e eu..." Ela respirou fundo. "Eu quero ser sua mulher de verdade, não porque tenho que ser, mas porque quero." O silêncio que se seguiu foi longo, mas não desconfortável. Virgulino estudou seu rosto como se quisesse ter certeza de que ela sabia o que estava dizendo. "Esperança, ser minha mulher no sertão não é vida fácil. Sempre correndo, sempre se escondendo, nunca sabendo se vamos ver o sol nascer no outro dia. E ficar no terreiro do meu pai era vida fácil?" Ele riu baixinho. "Não era. Então eu escolho correr com você." Naquela noite, acamparam numa grota escondida entre as pedras. Pela primeira vez, Esperança se deitou próxima a Virgulino, não grudada, mas perto o suficiente para sentir sua respiração, para saber que não estava sozinha. "Virgulino?" sussurrou no escuro. "Sim? Como era sua primeira mulher?" Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Então disse: "Maria. Era doce como mel de abelha, corajosa como onça defendendo o filhote. Morreu de febre quando os soldados queimaram nossa casa." "Você a amava?" "Amava." Esperança sentiu uma pontada de algo que não era bem ciúme, mas uma tristeza pelo que ele havia perdido. "E tem medo de amar de novo?" "Tenho medo de perder de novo." Ela virou-se para ele no escuro. "Eu também tenho medo.
Medo de não saber como amar direito, de não ser suficiente, de você acordar um dia e perceber que fez um favor para uma menina assustada. Você não é menina assustada, disse ele, e havia uma firmeza em sua voz que a aquietou. Você é mulher forte que está aprendendo sua própria força. Na manhã seguinte, Esperança acordou com Virgulino já preparando o café. Mas havia algo diferente em seus movimentos, uma tensão que ela aprendeu a reconhecer. O que foi? Soldados. Passaram por aqui durante a madrugada, tão no nosso rastro. O coração dela acelerou, mas não de medo paralisante. Era medo com propósito, medo que a fazia pensar rápido. O que fazemos? Fugimos. Para o norte, onde conheço esconderijos. Eles quebraram o acampamento em minutos. Esperança se movia com eficiência que a surpreendeu. Dobrava a manta, apagava o fogo, apagava rastros. Havia aprendido mais do que imaginava. Enquanto caminhavam rapidamente pela caatinga, ela perguntou: "Por que me trouxe com você? Seria mais fácil fugir sozinho." Virgulino não diminuiu o passo, mas respondeu: "Porque solidão mata mais que bala. E porque você me lembra porque vale a pena continuar vivo." O dia todo caminharam sem parar, bebendo água de cactos, comendo frutas do mato. Quando o sol se pôs, estavam exaustos, mas vivos. Naquela noite, numa caverna escondida entre as rochas, Esperança fez algo que a surpreendeu. Tomou a iniciativa de cuidar de Virgulino. Lavou um corte que ele havia feito numa pedra, aplicou as ervas que ele lhe havia ensinado a usar. "Não estou acostumado", disse ele. "Com o quê?" "Alguém cuidando de mim. Então nós dois estamos aprendendo coisas novas." Naquela noite, pela primeira vez, ela beijou-o. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas algo suave, tímido, uma pergunta feita com os lábios. Ele respondeu à pergunta, beijando-a de volta com ternura que ela jamais havia conhecido. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. "Tem certeza?" "Tenho." "De que tem certeza?" "De que quero tentar, de que quero aprender a amar e ser amada, de que confio em você." E naquela caverna escondida do mundo, sob a luz trêmula do fogo pequeno, duas pessoas feridas começaram a descobrir que era possível ser inteiro de novo, não sozinho, mas junto. 3 dias depois, chegaram a um acampamento de cangaceiros nas serras. Esperança ficou nervosa. E se não a aceitassem? E se a vissem como intrusa, como fardo? Mas Virgulino a apresentou simplesmente: "Esta é Esperança, minha mulher." Não houve questionamentos. No mundo do cangaço, a palavra de um homem sobre sua mulher era lei. Uma das mulheres do grupo, chamada Dadá, se aproximou dela com um sorriso acolhedor. "Bem-vinda, menina. Aqui a gente se cuida uma das outras." E pela primeira vez na vida, Esperança se sentiu parte de uma família. Não uma família de sangue, mas uma família escolhida, unida pela necessidade de sobreviver e pela decisão de viver com dignidade. Naquela noite, sentada ao redor da fogueira com outras mulheres que, como ela, haviam encontrado no cangaço uma forma de escapar de destinos impostos, Esperança percebeu algo fundamental. Ela não era mais a menina vendida no terreiro. Era a Esperança, mulher de Virgulino, cangaceira, livre. E pela primeira vez em 18 anos, gostou de quem era. Dadá, que se tornara rapidamente sua confidente, lhe contou sua própria história enquanto cozinhavam juntas. "Meu marido me batia todo dia. Dizia que eu era feia, burra, que tinha sorte dele me aceitar. Até que um dia os meninos chegaram no povoado e eu vi uma chance. Não teve medo?" "Tive, mas percebi que ia morrer de qualquer jeito, ou apanhando em casa, ou vivendo livre aqui fora. Preferi morrer livre." Esperança compreendeu. No sertão, para mulheres como elas,
Não havia escolhas seguras. Havia apenas escolhas diferentes, e elas haviam escolhido a liberdade. Naquela semana no acampamento, Esperança aprendeu coisas que jamais imaginara. Como atirar com rifle, como cavalgar sem sela, como fazer pontos de sutura, como negociar com comerciantes. Mas, principalmente, aprendeu como outras mulheres haviam transformado trauma em força. O segredo, disse-lhe Zefinha, uma veterana do grupo, é não esquecer de onde veio, mas não deixar que isso defina onde vai. Uma noite, Virgulino a levou para uma caminhada afastada do acampamento. Tem algo que preciso te dizer, começou ele. O coração dela pulou. O quê? O grupo vai se separar. Tá ficando muito perigoso andar com tanta gente junta. Eu vou seguir com alguns homens para o Ceará. E eu? Você escolhe. Pode ficar com as mulheres, que vão seguir para Sergipe. Ou pode vir comigo. Mas se vier, tem que saber que vai ser mais perigoso ainda. Esperança não hesitou. Vou com você. Por quê? Com as mulheres você estaria mais segura. Ela parou de caminhar e o encarou. Porque aprendi que segurança de verdade não é estar protegida. É estar onde você escolheu estar, com quem você escolheu estar. Ele sorriu. Aquele sorriso que ela havia aprendido a amar. Então, nós vamos para o Ceará. Nós vamos para o Ceará. E pela primeira vez desde que se conheceram, Esperança percebeu que quando dizia nós, realmente se sentia parte de um nós. Não mais uma menina sendo levada, mas uma mulher escolhendo seu caminho. No último dia no acampamento, as mulheres se reuniram para uma despedida. Dadá entregou à Esperança um punhal pequeno, mas afiado, para que nunca mais precise de ninguém para se defender. Zefinha lhe deu um colar feito de sementes, para lembrar que você floresceu no meio do deserto. E quando finalmente partiram, ela e Virgulino e 2 outros cangaceiros, Esperança olhou para trás uma última vez. Não com saudade paralisante, mas com gratidão. Aquelas mulheres lhe haviam mostrado que era possível ser forte sem ser dura, corajosa sem ser cruel, livre sem ser solitária. Agora era hora de seguir em frente e descobrir que outros tipos de força existiam dentro dela. A jornada para o Ceará durou 2 semanas através das terras mais secas que Esperança já havia visto. O grupo pequeno, ela, Virgulino e 2 companheiros chamados Antônio e Zé Sereno, se movia como sombras pela Caatinga, evitando estradas principais e povoados grandes. Durante o dia, caminhavam pouco, sempre atentos aos sinais de soldados. À noite, quando a lua estava alta, percorriam léguas inteiras, guiados apenas pelas estrelas e pelo conhecimento que Virgulino tinha da terra. Esperança descobriu que gostava dessas caminhadas noturnas. Havia algo místico em atravessar o sertão sob o manto da escuridão, ouvindo apenas o farfalhar de seus passos na areia e o canto distante das corujas. Sentia-se parte de algo maior, como se a própria terra a tivesse adotado. Uma dessas noites, enquanto descansavam junto a um açude quase seco, Antônio perguntou a Virgulino: Chefe, por que não deixamos a menina num lugar seguro? Onde vamos não é lugar para mulher. Esperança sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Virgulino disse com voz firme: Esperança não é carga para ser deixada em lugar nenhum. É minha companheira, e quem tem problema com isso pode seguir outro rumo. Antônio baixou a cabeça, envergonhado. Não quis ofender, chefe. Então não ofenda. Naquela noite, quando ficaram sozinhos, Esperança agradeceu a Virgulino. Obrigada por ter me defendido. Não te defendi, só falei a verdade. Que verdade? Ele a olhou com aquela seriedade que ela aprendera a reconhecer. Que você é mais forte que a metade dos homens que já conheci, e que qualquer um que não vê isso é cego. No Ceará, encontraram abrigo numa fazenda abandonada nas serras de Quixadá.
O dono havia fugido durante a última grande seca, deixando para trás apenas paredes de pedra e memórias. Era um lugar perfeito para se esconder, isolado, com vista para todos os lados e com uma fonte de água que nunca secava completamente. Nos primeiros dias, organizaram o esconderijo. Esperança mostrou uma habilidade natural para transformar aquelas ruínas num lar temporário. Limpou os quartos, organizou os suprimentos, até plantou algumas sementes que havia guardado. Onde aprendeu isso? Perguntou Zé Sereno, observando-a arranjar um cantinho com ervas medicinais. Com minha mãe antes dela morrer. Ela dizia que mulher que não sabe cuidar da casa, não sabe cuidar de si mesma. Sua mãe era sábia, disse Virgulino. Era, e também dizia uma coisa que só agora entendo. O quê? Que casa não é lugar onde você mora, é lugar onde você pertence. Virgulino compreendeu o que ela queria dizer. Pela primeira vez desde a morte de Maria, ele também se sentia em casa. Mas a paz não durou muito. Uma manhã, Antônio voltou de uma missão de reconhecimento com notícias preocupantes. Chefe, tem um destacamento de soldados em Quixadá. Estão procurando especificamente por você. Como sabe? Porque estão mostrando um retrato seu por toda a cidade e oferecendo recompensa por informações. Virgulino franziu a testa. Quanto? 2 contos de réis. Esperança engasgou. Era uma fortuna no sertão. Por que tanto? Porque matei o sobrinho do coronel Acioli na última investida, explicou Virgulino. Agora é questão pessoal. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Virgulino ficou mais silencioso, mais alerta. Esperança notou que ele dormia menos, comia menos, limpava as armas com mais frequência. Uma noite, ela o encontrou sentado do lado de fora da casa, olhando para o vale abaixo. No que está pensando? Em você. O que sobre mim? Ele se virou para ela. Em como sua vida seria diferente se nunca tivesse me conhecido. Mais segura, mais fácil. Esperança se sentou ao seu lado. E como seria a vida da mulher que morreu no terreiro naquele dia? Como assim? A Esperança, que estava ajoelhada com um saco na cabeça, morreu quando você disse, ela é minha mulher. A mulher que está aqui agora nasceu naquele momento. Ela pegou a mão dele. Eu não quero a vida segura e fácil de uma morta. Quero a vida perigosa e verdadeira de uma viva. Virgulino apertou sua mão. Mesmo sabendo que pode acabar mal? Especialmente sabendo disso. Porque se for acabar, pelo menos vai ter valido a pena. 2 semanas depois, a tensão se transformou em realidade. Zé Sereno chegou correndo ao amanhecer. Soldados, vem subindo a serra! Quantos? Perguntou Virgulino, já pegando seu rifle. Muitos, mais de 20. Esperança sentiu o medo familiar, mas desta vez não paralisou. Correu para o quarto. Pegou o punhal que Dadá lhe havia dado e o embrulho com seus poucos pertences. Esperança, chamou Virgulino. Tem uma trilha nas pedras atrás da casa. Leva direto para outro vale. Vai, se esconde, espera passarem. E você? Vou sair pela frente, chamar a atenção deles. Antônio e Zé vão comigo. Não. Virgulino parou de verificar a munição. Como não? Não vou me esconder enquanto vocês arriscam a vida. Esperança, isso não é brincadeira. Eu sei que não é brincadeira. Ela o interrompeu e havia uma força em sua voz que surpreendeu a todos. Vocês acham que eu passei esses meses aprendendo a atirar, a cavalgar, a me defender, só para correr na primeira dificuldade? Antônio e Zé Sereno trocaram olhares. Virgulino suspirou. O que você quer fazer? Quero lutar ao lado do meu homem. A palavra meu ecoou pelo quarto. Era a primeira vez que ela se referia a Virgulino dessa forma, com posse, com orgulho. Está bem, disse ele finalmente, mas você fica comigo. Não se afasta nem um passo.
Combinado. O tiroteio começou quando o sol estava alto. Os soldados cercaram a casa, mas os cangaceiros conheciam cada pedra, cada esconderijo. Esperança descobriu que todos os meses de observar, aprender e praticar haviam valido a pena. Atirava com precisão, se movia com agilidade, pensava rápido sob pressão. Numa pausa entre as rajadas, Virgulino gritou para ela: "Tá se saindo bem! Aprendi com o melhor." Mas os soldados eram muitos e a munição estava acabando. Virgulino tomou uma decisão. "Vamos ter que sair pelos fundos, na corrida. E se não conseguirmos?" Ele a olhou nos olhos. "Conseguimos, juntos." A fuga foi desesperada. Correram pelas pedras, saltaram por cima de buracos, se arrastaram por baixo de arbustos espinhosos. Os soldados vinham atrás, mas o conhecimento do terreno dava vantagem aos cangaceiros. Quando finalmente pararam para respirar, horas depois, estavam em território seguro. Mas Antônio havia levado um tiro na perna e precisavam de ajuda. "Conheço uma curandeira perto daqui", disse Virgulino. "Mulher de confiança." A curandeira era uma negra velha chamada Mãe Júlia, que morava sozinha numa casa escondida entre as serras. Ela recebeu o grupo sem fazer perguntas, limpou o ferimento de Antônio e preparou poções para todos descansarem. Naquela noite, enquanto os homens dormiam, Esperança ajudou Mãe Júlia a organizar suas ervas. "Menina", disse a velha, "posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Por que escolheu essa vida? Mulher bonita como você podia ter casado com comerciante, vivido tranquila." Esperança pensou na resposta. "Porque tranquila não é o mesmo que feliz, e porque aprendi que vale mais a pena ser quem você é do que ser quem os outros querem que você seja." Mãe Júlia sorriu. "Tua mãe te criou bem. Na verdade, quem me criou foi a vida. E Virgulino. Esse homem te ama de verdade, sabia?" Esperança sentiu o coração aquecer. "Como sabe?" "Porque vi como ele te olha quando você não está vendo. Como te protege sem te diminuir. Não é todo homem que sabe fazer isso." Naquela madrugada, Esperança acordou e viu Virgulino sentado na varanda, olhando as estrelas. Aproximou-se dele em silêncio. "Não consegue dormir?" "Tô pensando no que Mãe Júlia disse mais cedo." "O que ela disse?" "Que talvez seja a hora de parar de correr e começar a viver." Esperança se sentou ao seu lado. "E o que você acha?" "Acho que ela tem razão. Acho que cansei de só sobreviver." "O que isso significa?" Virgulino se virou para ela. "Significa que quero construir algo contigo, não só fugir dos soldados, não só roubar para comer. Quero ter uma vida de verdade." "Mas como? Você é procurado, eu sou fugitiva." Mãe Júlia conhece um lugar, uma comunidade nas serras da Paraíba, onde gente como nós pode recomeçar, longe de coronéis, longe de soldados. Esperança sentiu uma emoção estranha, esperança misturada com medo. "E você quer ir?" "Quero ir com você. Quero acordar todo dia sabendo que você está ali, não porque não tem para onde ir, mas porque escolheu ficar." Ela se aproximou dele. "Virgulino?" "Sim. Eu não escolhi você por falta de opção. Escolhi porque você é a primeira pessoa que me fez sentir que eu valia alguma coisa. Você sempre valeu. Só precisava de alguém para te mostrar." Naquela noite, sob as estrelas do sertão, dois corações feridos fizeram uma promessa. Não mais apenas sobreviver, mas viver. Não mais apenas escapar do passado, mas construir um futuro. E pela primeira vez desde que se conheceram, quando falaram sobre amanhã, não estavam falando apenas do dia seguinte, mas de todos os dias que viriam depois. No dia seguinte, Mãe Júlia lhes deu direções detalhadas para a comunidade na Paraíba. Era uma jornada longa, mas possível. "Lá vocês vão encontrar gente que entende", disse ela. "Gente que também teve que escolher entre morrer de joelhos ou viver de pé."
Quando se despediram da curandeira, Esperança se deu conta de algo. Não estava mais sendo levada para algum lugar. Estava escolhendo ir. E essa diferença, pequena como parecia, mudava tudo. A jornada para a Paraíba durou 3 semanas, mas foram 3 semanas diferentes de todas as outras que haviam vivido juntos. Não era mais uma fuga desesperada, nem uma busca por sobrevivência. Era uma caminhada em direção a algo, um futuro que eles mesmos haviam escolhido. Esperança notou mudanças sutis em Virgulino durante essa jornada. Ele sorria mais, relaxava os ombros quando não havia perigo iminente, até assobiava às vezes enquanto caminhavam. Era como se o homem que existia antes da violência, antes da necessidade de sempre estar alerta, estivesse lentamente voltando à superfície. "No que está pensando?" perguntou ela numa tarde enquanto descansavam à sombra de um juazeiro. "Em como vai ser", respondeu ele. "Acordar todo dia no mesmo lugar, dormir na mesma cama, plantar algo e ver crescer." "Nunca teve isso?" "Quando era menino, antes de tudo acontecer. Meu pai tinha um pedacinho de terra, nada grande, mas era nosso. Lembro do cheiro da terra depois da chuva, do gosto do milho que a gente mesmo plantava." Esperança se aproximou dele. "E quer ter isso de novo? Quero ter isso com você." Antônio, que havia se recuperado bem do ferimento, às vezes brincava com eles. "Vocês dois estão virando uns velhos melosos. Só faltam as cabras e o cachorro." "E por que não?" respondia Esperança. "Depois de tanto tempo correndo, ter cabras e cachorro seria um luxo." Mas nem tudo era planejamento do futuro. Uma manhã, Zé Sereno voltou de uma saída para buscar água com uma expressão preocupada. "Chefe, tem soldados no povoado de baixo?" "E não são soldados comuns." "Como assim? Estão perguntando especificamente por uma mulher, moça nova, morena, que anda com cangaceiros?" O sangue de Esperança gelou. "Meu pai." Virgulino franziu a testa. "Como sabe?" "Porque é a única pessoa que se importaria o suficiente em me perseguir. E porque é exatamente o tipo de coisa que ele faria. Contratar soldados particulares para me buscar." "Mas por quê? Depois de tanto tempo?" Esperança respirou fundo. "Porque o coronel com quem ele ia me casar deve ter cobrado o dote que meu pai prometeu. E sem mulher para entregar, ele tem que devolver o dinheiro." "Quanto dinheiro?" "O suficiente para contratar uma dúzia de soldados e ainda sobrar." Virgulino se levantou, a mandíbula tensa. "Então ele não está atrás de filha, está atrás de mercadoria." Sempre esteve. Naquela noite, enquanto os homens discutiam estratégias, Esperança se afastou do acampamento. Precisava pensar, respirar, decidir. Virgulino a encontrou sentada numa pedra, olhando o vale abaixo. "Vai fugir?" perguntou ele, mas sem acusação na voz. "Tô pensando." "No quê?" "Em como isso nunca vai acabar. Sempre vai ter meu pai atrás de mim, ou soldados atrás de você, ou coronéis querendo vingança. Quando é que vamos ter paz?" Virgulino se sentou ao seu lado. "Talvez nunca. Ou talvez a paz não seja a ausência de problemas, mas a presença de alguém com quem você quer enfrentá-los." Ela o olhou. "Mesmo que isso signifique sempre estar correndo, especialmente se significar isso, porque pelo menos estaremos correndo juntos." Esperança sentiu algo se assentar em seu peito. Não resignação, mas aceitação. Aceitação de que a vida que havia escolhido teria sempre riscos, mas que esses riscos valiam a pena. "Virgulino?" "Sim, quero me casar com você." Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que não havia escutado. "Como assim?" "Quero que todo mundo saiba Não que porque não escolhi tinha opção, não porque você me salvou, mas porque te amo e quero passar o resto da vida contigo, seja esse resto longo ou curto." Virgulino se virou para ela completamente. "Esperança, casamento no sertão é coisa séria. É para sempre." "Eu sei."
E você tem certeza? Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida. Ele sorriu então. Aquele sorriso que ela aprendera a amar mais que qualquer coisa no mundo. Então vamos nos casar. Quando? Agora. Oh, como agora? Virgulino se levantou, estendeu a mão para ela. Vem comigo. Ele a levou de volta ao acampamento, onde Antônio e Zé Sereno conversavam baixinho junto ao fogo. Rapazes, disse Virgulino, preciso que vocês sejam testemunhas de uma coisa. Do que, chefe? Do meu casamento. Os dois se entreolharam, depois sorriram. Que casamento? Perguntou Antônio. Virgulino pegou as mãos de Esperança nas suas. Este aqui. E ali, sob as estrelas do sertão, sem padre, sem igreja, sem papel passado, mas com duas testemunhas e o céu infinito como teto, eles fizeram seus votos. Esperança, disse Virgulino, prometo te amar em qualquer lugar que estivermos, te proteger sem te diminuir, te respeitar como mulher que és, e morrer antes de deixar alguém te machucar. Virgulino, respondeu ela, prometo te amar mesmo quando for difícil, ficar ao teu lado mesmo quando for perigoso, ser tua companheira em qualquer jornada e viver de pé ao teu lado até meu último dia. Antônio limpou a garganta. E agora? Agora ela é minha esposa de verdade, disse Virgulino. E ele é meu marido de verdade, disse Esperança. Não houve beijo solene nem festa. Apenas 4 pessoas ao redor de um fogo pequeno, mas Esperança sentiu que era o casamento mais bonito que poderia ter tido. Naquela noite, pela primeira vez, dormiram juntos como marido e mulher. Não foi apenas o ato físico, foi a entrega completa, a confiança absoluta, o amor que finalmente não tinha mais medo de se mostrar inteiro. Senhora Esperança, sussurrou Virgulino no escuro. Senhor Virgulino, respondeu ela rindo baixinho. Não me arrependo de nada. Nem eu. No dia seguinte receberam uma visita inesperada. Um homem velho, montado num jumento, chegou ao acampamento. Era Padre Cícero, que viajava pelas serras, ministrando aos necessitados. Meus filhos, disse ele, soube que há corações necessitados por aqui. Virgulino se levantou, respeitoso. Padre, nós nos casamos ontem, mas querem a bênção de Deus sobre a união, completou o padre. Posso ver no olhar de vocês. Em menos de 1 hora, Padre Cícero havia oficiado um casamento católico simples, mas verdadeiro. Esperança chorou, de alegria, de alívio, de gratidão por ter encontrado não apenas amor, mas amor abençoado. Agora sim, disse ela para Virgulino depois que o padre partiu. Agora sou sua mulher diante de Deus e dos homens. E eu sou seu homem para sempre. Mas a felicidade teve vida curta. No 3º dia após o casamento, os soldados os encontraram. Foi Antônio quem deu o alerta, correndo de volta ao acampamento. Cercaram a gente, são muitos. Desta vez não havia para onde correr. Estavam numa garganta entre pedras, com apenas uma saída, e os soldados já a bloqueavam. Quantos? Perguntou Virgulino, verificando sua munição. Mais de 30, e tem um oficial que está gritando seu nome. Esperança sentiu o medo conhecido, mas também algo novo. Uma raiva profunda, limpa. Raiva de ter sua lua de mel interrompida, raiva de não poder viver em paz, raiva de um mundo que não deixava gente como ele simplesmente existir. Virgulino! Gritou uma voz do alto das pedras. Sabemos que está aí, entrega a moça e deixamos vocês seguirem. Virgulino gritou de volta. A moça tem nome e ela decide por ela mesma. Ela é propriedade do pai, tem que voltar. Foi então que Esperança fez algo que surpreendeu a todos. Subiu numa pedra alta, onde todos pudessem vê-la, e gritou: Eu não sou propriedade de ninguém. Sua voz ecoou pelas pedras, forte e clara. Meu nome é Esperança. Sou mulher de Virgulino por escolha própria, e ninguém vai me levar daqui.
O silêncio que se seguiu foi absoluto. Depois o oficial gritou: "Desce daí, menina! Teu pai tá te esperando! Meu pai me vendeu como gado. Agora sou livre. Ninguém é livre no sertão. Desce, senão vamos subir aí buscar." Virgulino subiu na pedra ao lado dela. "Para buscar minha mulher, vão ter que passar por cima do meu corpo." "E do meu!" gritou Antônio. "E do meu!" completou Zé Sereno. Esperança olhou para os 3 homens dispostos a morrer por sua liberdade e sentiu uma gratidão tão intensa que doeu no peito. O tiroteio que se seguiu foi o mais intenso que já haviam enfrentado. Mas desta vez, Esperança não estava apenas lutando para sobreviver. Estava lutando pelo direito de amar quem escolhera, de viver como queria, de ser quem era. E quando finalmente conseguiram escapar pela única trilha que os soldados não haviam descoberto, ela sabia que algo fundamental havia mudado. Não era mais a menina assustada que havia sido vendida no terreiro. Era uma mulher que havia gritado sua liberdade para o mundo inteiro ouvir. E o mundo havia escutado. 3 dias depois, quando chegaram finalmente às serras da Paraíba, encontraram a comunidade que mãe Júlia havia mencionado. Era um lugar escondido entre as pedras, onde pessoas como eles, fugitivos, rejeitados, livres por escolha própria, haviam construído uma vida nova. "Bem-vindos", disse a líder da comunidade, uma mulher negra forte chamada Benedita. "Aqui todo mundo tem direito de recomeçar." Esperança olhou ao redor e viu casas simples, mas dignas, crianças brincando, pessoas trabalhando juntas. Era exatamente o que haviam sonhado. "Podemos ficar?" perguntou ela. "Podem ficar o tempo que quiserem. Aqui ninguém pergunta de onde vieram, só importa quem escolhem ser." Naquela noite, na primeira casa que poderiam chamar de sua, Esperança e Virgulino se deitaram em sua própria cama, em seu próprio lugar, sabendo que finalmente haviam chegado onde pertenciam. "Conseguimos", sussurrou ela. "Conseguimos", concordou ele. "E agora?" "Agora vivemos." E pela primeira vez em suas vidas, quando disseram "vivemos", não queriam dizer apenas sobrevivemos. Queriam dizer viver de verdade, amar, construir, plantar, colher, ser feliz. Queriam dizer lar. Os primeiros meses na comunidade da Serra da Esperança, como haviam batizado o lugar, foram os mais felizes da vida de Esperança. Pela primeira vez, desde que se lembrava, acordava todos os dias sabendo onde dormiria naquela noite. Pela primeira vez, podia fazer planos que se estendiam além do dia seguinte. A casa que lhes deram era simples. 2 peças de pedra com teto de palha, uma janela pequena que dava para o vale e uma porta que eles podiam trancar por dentro. Mas para quem havia dormido meses ao relento, era um palácio. Esperança descobriu que tinha jeito para cuidar de plantas. Começou com um pequeno quintal atrás da casa, plantando verduras e ervas medicinais que mãe Júlia lhe havia ensinado a identificar. Logo, outras mulheres da comunidade vinham pedir conselhos sobre remédios naturais. Virgulino, por sua vez, descobriu uma habilidade que não sabia que possuía: ensinar. Os jovens da comunidade o procuravam para aprender a rastrear, a se defender, a ler os sinais da natureza. Ele era paciente com eles, firme, mas gentil, e Esperança gostava de observá-lo transmitindo conhecimento ao invés de usá-lo apenas para sobreviver. "Você nasceu para ser pai", disse ela uma tarde, vendo-o ensinar um menino de 10 anos a fazer armadilhas para pescar. "Como sabe?" "Pela forma como olha para essas crianças, como protege sem sufocar, como ensina sem humilhar." Virgulino ficou pensativo. "Nunca pensei nisso. Sempre achei que só servia para a guerra." "A guerra acabou, Virgulino. Agora você pode ser quem quiser." Naquela noite, deitados em sua cama, uma cama de verdade com colchão de palha e lençóis limpos, eles conversaram sobre filhos pela primeira vez. "Você quer?"
perguntou ele. Quero. E você? Quero ver você grávida. Quero ensinar nosso filho a pescar, a plantar, a viver direito. E se for menina? Vou ensinar ela a se defender, a nunca baixar a cabeça para ninguém, a ser forte como a mãe. Esperança sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você seria um pai maravilhoso. E você seria uma mãe incrível. 6 meses depois, Esperança descobriu que estava esperando um bebê. A notícia a encheu de uma alegria diferente de tudo que já havia sentido. Não era apenas felicidade, era completude. Era a sensação de que, finalmente, todos os pedaços de sua vida se encaixavam. Virgulino, quando ela contou, ficou mudo por 5 minutos inteiros. Depois, pegou-a no colo e girou com ela pelo quintal, rindo como ela nunca o havia visto rir. "Vamos ter um filho!" gritou para toda a comunidade ouvir. "Esperança vai ter um bebê." As mulheres vieram correndo para abraçá-la. Os homens vieram dar tapinhas nas costas de Virgulino. Era como se toda a comunidade estivesse esperando aquela criança junto com eles. Benedita, a líder, puxou Esperança de lado. "Minha filha, esse bebê vai nascer livre, não vai conhecer corrente, não vai conhecer chicote, não vai conhecer medo, vai nascer sabendo que é amado." "Como você tem tanta certeza?" "Porque está sendo gerado por 2 pais que escolheram o amor ao invés do medo, e isso faz toda a diferença." Durante a gravidez, Esperança descobriu uma força nova dentro de si. Não era mais apenas a força de sobreviver ou de lutar. Era a força de criar, de nutrir, de preparar um mundo melhor para alguém que ainda nem havia nascido. Ela organizou as mulheres da comunidade para plantar uma horta coletiva maior. Criou um sistema de troca. Quem sabia costurar ensinava quem não sabia, em troca de aprender a cozinhar ou a fazer remédios. Logo a Serra da Esperança se tornou quase autossuficiente. Virgulino, inspirado pela esposa, começou a organizar os homens para construir uma escola. "Nossos filhos vão saber ler e escrever", dizia. "Vão ter escolhas que nós nunca tivemos." Mas nem tudo eram flores. Uma manhã, Antônio chegou com notícias preocupantes de uma viagem ao povoado mais próximo. "Chefe, tem gente fazendo perguntas sobre vocês. Homens estranhos, com muito dinheiro." "Soldados?" "Não, pior, jagunços particulares." Esperança, que estava com 7 meses de gravidez, sentiu o medo antigo tentar voltar. Mas agora era diferente. Não era apenas medo por ela mesma, era medo por seu filho. "O que querem?" perguntou. A mulher contou que estão oferecendo recompensa por informações sobre um cangaceiro e uma moça que fugiram juntos. Virgulino suspirou. "Coronel Axioli nunca vai esquecer que matei o sobrinho dele." "Não", disse Esperança, "é meu pai, tenho certeza." "Como pode ter certeza?" "Porque jagunços particulares custam muito caro. E a única pessoa que se importaria o suficiente em gastar tanto dinheiro seria alguém que perdeu muito dinheiro por minha causa." Naquela noite, a comunidade se reuniu para decidir o que fazer. Alguns sugeriram que Esperança e Virgulino fugissem novamente. Outros propuseram se preparar para lutar. Mas foi Esperança quem falou por último. "Eu cansei de fugir. Cansei de deixar que homens poderosos decidam onde posso ou não posso viver. Este é nosso lar. Nosso filho vai nascer aqui. E se alguém quiser nos tirar daqui, vai ter que lutar por isso." "Mas Esperança", disse Benedita, "você está grávida. Não pode se arriscar assim." "É exatamente porque estou grávida que não posso mais fugir. Não quero que meu filho cresça correndo, se escondendo com medo. Quero que ele cresça sabendo que seus pais lutaram para dar a ele um lugar seguro no mundo." Virgulino a olhou com tanto orgulho que ela sentiu o coração crescer. Minha mulher tem razão. Chegou a hora de parar de correr. A preparação para o confronto durou 2 semanas. Os homens organizaram a defesa da comunidade, aproveitando o terreno montanhoso para criar vantagens.
As mulheres prepararam suprimentos e medicamentos. As crianças foram levadas para cavernas seguras mais acima na serra. Esperança, apesar da gravidez avançada, insistiu em ajudar. Conhecia ervas que podiam servir como veneno para as pontas das flechas. Sabia onde encontrar água, mesmo nos dias mais secos. Entendia os movimentos dos animais que poderiam alertar sobre a aproximação de estranhos. Você não devia estar fazendo isso, disse Virgulino, vendo-a preparar curativos. E onde devia estar? Escondida numa caverna enquanto outros lutam pelo meu direito de existir? Devia estar descansando, cuidando de você e do bebê. Estou cuidando do bebê. Estou cuidando do futuro dele. 3 dias antes do que esperavam, os jagunços chegaram. Eram 15 homens bem armados e bem pagos, liderados por um capitão que se apresentou como Josué Mendonça. Pararam na entrada do caminho que levava à comunidade e mandaram um recado. Queremos apenas a mulher fugitiva. Entreguem ela e vamos embora em paz. A resposta da comunidade foi unânime. Não. O cerco começou no amanhecer do dia seguinte. Os jagunços tentaram subir a serra por 3 caminhos diferentes, mas os defensores conheciam cada pedra, cada esconderijo. Os tiros ecoavam pelas montanhas como trovões, mas a comunidade resistia. Esperança, apesar dos protestos de todos, se posicionou num ponto de observação de onde podia coordenar a defesa. Sua visão do vale inteiro permitia avisar onde os inimigos estavam se concentrando. Foi durante um desses momentos de observação que ela viu algo que a fez gritar: "Virgulino, atrás de você!" Um jagunço havia conseguido subir pelas pedras e estava mirando nas costas de seu marido. Sem pensar, Esperança pegou o rifle que estava ao seu lado e atirou. O tiro foi certeiro, o jagunço caiu e Virgulino se virou para ela com os olhos arregalados. "Esperança! Estou bem, continue lutando!" Mas ela não estava bem. O esforço do tiro, o susto, a tensão, tudo junto fez com que sentisse uma dor aguda no ventre. "O bebê", sussurrou. "O bebê está vindo." Dadá, que havia chegado à comunidade algumas semanas antes com notícias de outros grupos de cangaceiros, ouviu o grito e correu para ela. "Agora não, menina, não pode ser agora. Diga isso pro bebê." Enquanto a batalha continuava lá embaixo, Esperança entrava em trabalho de parto numa caverna no topo da serra. Era a situação mais absurda e perigosa que podia imaginar, mas também a mais perfeita. Seu filho estava nascendo livre, numa terra livre, cercado por pessoas que haviam escolhido lutar por essa liberdade. "Virgulino!" gritou ela entre as dores. "Nosso filho está nascendo." Lá embaixo, ouvindo o grito de sua mulher, Virgulino sentiu uma força nova tomar conta dele. Não era mais apenas raiva ou necessidade de sobreviver. Era a necessidade de proteger seu filho, de garantir que ele nascesse num mundo onde pudesse viver em paz. Ele se lançou contra os jagunços com uma ferocidade que assustou até mesmo Antônio e Zé Sereno. Em meia hora, havia acabado com 3 homens sozinho. O capitão Josué, vendo que estava perdendo, gritou para a serra: "Essa não é a última vez. Vamos voltar com mais homens." "Não vão não!" gritou Virgulino de volta. "Porque da próxima vez eu mesmo vou atrás de vocês." Os jagunços bateram em retirada, levando seus feridos. E no exato momento em que o último deles desapareceu na poeira do vale, um choro de bebê ecoou pela serra. Esperança havia dado à luz um menino. Virgulino subiu a montanha correndo como nunca havia corrido na vida. Quando chegou à caverna e viu sua mulher segurando seu filho, vivo, saudável, perfeito, caiu de joelhos e chorou. "Ele nasceu livre", sussurrou Esperança. "Nasceu numa terra livre, cercado de gente livre. Como vamos chamar ele?" Esperança olhou para o filho, depois para o marido, depois para a comunidade reunida ao redor deles.
Pessoas que haviam arriscado tudo para proteger uma família que nem conheciam direito. Liberto, disse ela. Vamos chamar ele de Liberto. E naquele momento, segurando seu filho recém-nascido, enquanto o sol se punha sobre a Serra da Esperança, Esperança soube que sua jornada havia terminado. Não porque havia chegado a algum lugar, mas porque havia se tornado alguém. Havia se tornado mãe, esposa, lutadora, líder. Havia se tornado livre. E agora podia ensinar ao filho o que havia aprendido. Que liberdade não é algo que te dão. É algo que você toma para si e defende com a vida. Os primeiros raios de sol que entraram pela janela da caverna iluminaram uma cena que Esperança jamais esqueceria. Seu filho nos braços, Virgulino ao seu lado, com lágrimas de alegria nos olhos, e ao redor deles, uma comunidade inteira que havia lutado para proteger aquele momento. Ele é perfeito, sussurrou Dadá, tocando delicadamente a mãozinha de Liberto. É igualzinho ao pai, disse Benedita sorrindo. Mas tem os olhos da mãe, completou Virgulino maravilhado. Esperança olhou para seu filho e viu nele tudo que jamais ousara sonhar. Um futuro sem medo, sem correntes, sem saco na cabeça. Liberto havia nascido como seu próprio nome indicava, completamente livre. Posso segurá-lo? Perguntou Virgulino, estendendo os braços trêmulos. Esperança o colocou cuidadosamente nos braços do pai. Ver aquele homem forte, que havia enfrentado soldados e jagunços sem piscar, derreter-se completamente ao segurar o próprio filho, foi uma das visões mais bonitas de sua vida. Meu filho, murmurou Virgulino, você nunca vai conhecer o medo que eu conheci. Nunca vai precisar correr como eu corri. Vai crescer livre, vai estudar, vai ter escolhas. E vai saber a história dos pais, acrescentou Esperança. Vai saber que nasceu porque duas pessoas se recusaram a aceitar o destino que tentaram impor a elas. Durante as semanas seguintes, a vida na Serra da Esperança ganhou um ritmo novo. O nascimento de Liberto havia simbolizado algo maior que uma simples chegada ao mundo, havia simbolizado o nascimento de uma nova geração livre. Outras famílias da comunidade começaram a ter filhos. Era como se a coragem de Esperança e Virgulino em lutar pelo direito de criar uma família tivesse inspirado todos os outros. Vocês começaram uma revolução, disse Benedita um dia, observando Esperança amamentar Liberto, enquanto outras mulheres cuidavam de seus próprios bebês ao redor. Uma revolução de esperança. Esperança sorriu. Talvez seja essa a verdadeira revolução. Não apenas lutar contra o que está errado, mas construir o que está certo. 6 meses após o nascimento de Liberto, chegaram notícias do mundo lá embaixo que mudaram tudo. Um viajante trouxe informações sobre uma nova lei que havia sido aprovada. Filhos de escravos nascidos livres, terras sendo redistribuídas, coronéis perdendo poder. O mundo está mudando, disse o viajante. Gente como vocês não precisa mais se esconder. Podem viver abertamente. Virgulino e Esperança se entreolharam. Será que era verdade? Será que finalmente poderiam parar de olhar por cima do ombro? E meu pai? Perguntou Esperança. E o coronel Accioli? O viajante riu. Coronel Accioli está falido. Perdeu tudo no jogo e bebida. E seu pai, seu pai está velho e doente. Os próprios filhos homens tomaram conta das terras dele. Esperança sentiu uma mistura estranha de alívio e tristeza. Não alegria pela desgraça do pai, mas alívio por saber que ele não representava mais uma ameaça. Quer ir visitá-lo? Perguntou Virgulino naquela noite, enquanto Liberto dormia entre eles. Não, respondeu ela sem hesitar. Minha família é esta aqui. Meu passado serviu para me trazer até você, até aqui, até nosso filho. Não preciso de mais nada dele. Tem certeza? Tenho. O homem que me vendeu como gado não é meu pai. Meu pai é esta comunidade que me acolheu.
É você que me ensinou a me valorizar. É nosso filho que me ensina todo dia o que é amor de verdade. Um ano depois, a Serra da Esperança se havia transformado numa pequena cidade próspera. Tinha uma escola onde Virgulino ensinava as crianças a ler usando as estrelas como alfabeto. Tinha uma enfermaria onde Esperança cuidava dos doentes com seus conhecimentos de ervas. Tinham plantações comunitárias que alimentavam todos, mas principalmente tinham algo que nenhum deles havia conhecido antes: paz. Sabe o que mais me impressiona? Disse Esperança um dia, observando Liberto dar seus primeiros passos no terreiro da casa. É que ele não tem medo de nada. Como assim? Olha ele. Cai, se levanta, ri e tenta de novo. Não conhece medo porque nunca foi machucado por alguém que deveria protegê-lo. Virgulino compreendeu. Era isso que faziam de diferente. Quebravam o ciclo. Liberto crescia conhecendo apenas amor, proteção, incentivo. Nunca saberia o que era ser diminuído, humilhado, vendido. E quando ele crescer, perguntou Virgulino, como vamos explicar por que tivemos que fugir, lutar, nos esconder? Vamos dizer a verdade, que o mundo nem sempre é justo, mas que isso não quer dizer que devemos aceitar a injustiça, que a gente pode escolher lutar para tornar o mundo melhor. Naquela noite, Esperança encontrou uma carta que havia começado a escrever meses antes, mas nunca terminado. Era uma carta para a menina de 18 anos que havia sido vendida naquele terreiro. Pegou a pena e continuou. Querida menina de joelhos na terra, sei que agora você acha que sua vida acabou. Sei que sente que não vale nada, que nunca vai valer nada. Sei que tem medo do futuro, medo dos homens, medo de si mesma. Quero te dizer que está tudo errado. Sua vida não acabou naquele terreiro, ela começou. O homem que tirou o saco da sua cabeça não te salvou. Ele te mostrou que você sempre teve valor, sempre foi forte, sempre mereceu amor. Você vai descobrir que é corajosa. Vai aprender a atirar, a lutar, a defender o que ama. Vai descobrir que sua voz, quando usada, pode ecoar por serras inteiras. Vai se apaixonar, não pelo homem que te comprou, mas pelo homem que te respeitou. Vai amar e ser amada de uma forma que nem imaginava possível. Vai ser mãe, vai segurar nos braços um bebê que nunca conhecerá o medo que você conheceu. E nesse momento vai entender que toda dor que passou valeu a pena. Vai construir um lar. Não apenas uma casa, mas um lugar onde pessoas feridas podem vir para se curar, onde crianças podem crescer livres, onde amor é mais forte que medo. A menina que está com um saco na cabeça hoje vai se tornar uma mulher que ensina outras mulheres a tirar seus próprios sacos. Vai se tornar mãe de uma geração livre. Vai se tornar exemplo de que é possível vencer. Levanta a cabeça, menina. Sua história está apenas começando. Com amor, Esperança. Quando terminou de escrever, Esperança dobrou a carta e a guardou numa caixa junto com outras lembranças. A figura do tatu que Virgulino havia entalhado para ela, o bem-te-vi com as asas abertas, o punhal que Dadá lhe havia dado, o colar de sementes de Zefinha. Um dia, quando Liberto fosse mais velho, ela mostraria essas coisas para ele, contaria a história de como duas pessoas feridas se encontraram e se curaram uma através da outra. 5 anos depois, a Serra da Esperança recebeu uma visita especial. Um grupo de mulheres jovens chegou, trazidas por uma comerciante que conhecia a fama do lugar. Elas foram vendidas pelos pais, explicou a comerciante. Conseguiram fugir, mas não têm para onde ir. Esperança olhou para as moças, algumas ainda adolescentes, todas com aquele olhar que ela conhecia tão bem. O olhar de quem havia perdido a esperança. Bem-vindas, disse simplesmente. Aqui vocês vão aprender que sempre tiveram valor. E assim começou uma nova tradição na Serra da Esperança. Mulheres feridas chegavam perdidas e partiam curadas. Algumas ficavam,
outras seguiam viagem, mas todas levavam consigo a lição que Esperança havia aprendido. Que é possível recomeçar, que é possível amar e ser amada, que é possível ser livre. Liberto cresceu vendo a mãe cuidar de dezenas de mulheres. Cresceu sabendo que sua família não era definida por sangue, mas por escolha. Cresceu entendendo que ter força significava usar essa força para proteger quem precisava. Quando completou 10 anos, ele perguntou à mãe: "Por que você e papai ajudam tanta gente?" Esperança olhou para o filho, um menino forte, inteligente, generoso, e respondeu: "Porque um dia alguém nos ajudou. E porque quando você é ajudado, sua obrigação é ajudar outros. E se eu quiser ajudar também? Então você vai continuar a história que começamos." Naquela noite, Esperança e Virgulino se sentaram na varanda de sua casa, observando Liberto brincar com outras crianças no terreiro. Havia crianças de todas as cores, filhos de ex-escravos, filhos de cangaceiros, filhos de fugitivos. Todas brincando juntas, todas livres. "Conseguimos", disse Virgulino. "O quê?" "Mudamos o mundo, pelo menos nosso pedacinho dele." Esperança se aconchegou ao lado do marido. "Sabe o que é mais incrível?" "O quê?" "Que se eu pudesse voltar no tempo e escolher não passar por tudo que passei, eu não escolheria." "Por quê?" "Porque tudo me trouxe até aqui. Até você, até nosso filho, até essa vida que construímos. E eu não trocaria 1 minuto disso por uma vida mais fácil que não fosse nossa." Virgulino a beijou na testa. "Eu também não. Sabe qual é meu sonho agora?" "Qual?" "Que nossa história seja contada. Não para que as pessoas sintam pena de nós, mas para que saibam que é possível, que mesmo quando parece que não há saída, sempre há esperança. E como nossa história deveria terminar." Esperança sorriu, olhando para Liberto, que ria alto enquanto brincava. "Nossa história não termina, ela continua nele, nas crianças que ele vai ter, nas pessoas que vamos ajudar. Termina quando o último saco for tirado da última cabeça, quando a última corrente for quebrada, quando a última pessoa souber que é livre." E naquela noite, sob o céu infinito do sertão, com o som das crianças rindo ao longe e o cheiro de alecrim no ar, Esperança soube que havia encontrado mais que amor ou liberdade. Havia encontrado seu propósito. E esse propósito se chamava Esperança. Não apenas seu nome, mas sua missão. Ser a esperança que acende a esperança em outros. Porque algumas histórias não têm fim. Elas apenas se multiplicam, se espalham, se transformam em lenda. E lendas nunca morrem. Elas inspiram. Fim. Se esta história tocou sua alma, deixe um comentário. Algumas vendas não são transações, são libertações disfarçadas. Alguns encontros não são acaso, são destino. E alguns amores não são apenas entre duas pessoas. São o amor que muda o mundo. Comente e lembre desta palavra: esperança.